Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E hoje a gente vai conversar com a Josiane de Oliveira, comunicadora e apresentadora do Jornal da Mix e do Missão Bem-Estar. Josiane de Oliveira. Não vamos errar um nome na arrancada, né, Josi? Josi, todo mundo te conhece aqui dentro, já viu o teu programa, mas muita gente não assistiu ainda porque o horário do Multi Entrevistas é à noite, né? E o teu dia começa bem cedo, mas só que tu não começou como apresentadora, tua vida tem uma jornada bem grande até o dia de hoje. Conta um pouco para quem nunca te assistiu como é que foi essa jornada e depois a gente vai falar do teu dia a dia. Bom, Márcio, primeiramente, te agradecer pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui sendo entrevistada por ti e poder contar um pouquinho dessa história, né, da minha história. Para quem não me conhece, sou apresentadora hoje do Jornal da Mix. A minha rotina de trabalho começa a partir das 5 horas da manhã, porque o jornal ele acaba passando das 7 às 8, mas a gente chega aqui na emissora a partir das 6 horas, então já vai programando para ter um dia corrido. Então esse é o comecinho ali no Jornal da Mix, das 7 às 8. Depois vem o Conexão Ubra, a partir da 1h45, né, de segunda a sexta, o nosso novo programa da grade, que é ao vivo, é um programa ao vivo de 3 horas com muito entretenimento, né? O Capu e grande elenco, porque são vários quadros. Onde eu tenho um quadro de saúde, beleza e qualidade de vida, que é o Missão Bem-Estar, por causa da Miss. Esse hoje bacana. É o cenário, o desafio, que não é fácil, não só, a gente vai falar de técnica de acordar, porque eu 5h40 da manhã, minha alma não está no corpo. Nem eu preciso aprender muito isso. Mas conta um pouquinho da tua jornada, né? Era uma vez, na época que criança trabalhava, é isso? Era uma vez... Em 1995, quando eu tinha apenas 14 anos, eu iniciei minha carreira de modelo, alçada num dos maiores concursos de modelo da época, né, que descobriu vários talentos. Num ano antes, em 1994, lançou até então nossa gaúcha maravilhosa Gisele Bündchen. E em 95 eu participei e vim a ganhar na seletiva aqui do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, selecionaram 15 modelos para ir para São Paulo, representar o Rio Grande do Sul. Eu fiquei em segundo lugar no Nacional e em 16º na Coreia do Sul, em Seul, como finalista, né? Não fui a vencedora, não tirei o primeiro lugar, mas no Mundial fiquei melhor do que a candidata que tinha ganhado o primeiro lugar na época. Minhas amigas são bem conhecidas de todo o público. Caroline Magalhães, que vem ser a Carol Magalhães, né, depois que ela casou. Isabelle Fontana, que também é uma super top model, como é que é o nome? Alessandra Ambrosio, que também é uma angel de conhecimento aí de... Essas foram as minhas colegas de quarto, porque a gente morava numa república de modelos, Sério? né? Sim. E a gente começou tudo na mesma época, assim. E tinha comida nessa república? Olha, a gente passou bastante perrengue. Eu falo que a gente sempre tem, né? E ainda existe esse sonho, né? De ser modelo, jogador de futebol, enfim. Mas o começo é sempre muito difícil, né? A gente começa muito cedo, até porque a modelo ela precisa representar várias faixas etárias, né? Então a gente começa com 14 anos. Dependendo da produção, a gente fica aparentando ter 20 anos. Dependendo da produção, até um pouquinho mais, né? Entre 25 e 30. Então, por isso, as modelos começam muito cedo. Mas só tu ter ganhado no Rio Grande já bastava, né? A do Seul é legal, uma coisa internacional tem um peso, mas a gente que é bairrista, né? Como que foi na tua família aos 14 anos? Porque tem a questão de que é uma piá. Hoje, né? Quem tem filho sabe, a geração dos 14 anos em 95 é diferente da geração de hoje. Que cabeça tu tinha naquele momento para enfrentar esse desafio com o Rio Grande nas costas, né? Com a pressão de ter que representar aqui. Foi um baque bem grande, assim, para a família. Eu digo que eu era uma criança, né? Eu brincava de boneca, até meus 13, 14 anos eu brincava de boneca. Então teve essa transição, né, de menina a mulher, porque daí a partir do momento que eu me tornei modelo, eu já comecei a ter que cumprir horários, tinha que fazer dieta, tinham toda uma regras, né, que a gente tinha que seguir.
Então foi bem difícil. A minha base familiar, ela foi muito importante. A família sempre é muito importante. Mas o bacana é que mesmo sendo muito jovem, e iniciando, né, muito cedo a carreira, a agência ela te dava algum respaldo nesse sentido. Então a gente tinha o apartamento da agência, que tinham dois, né, um para as menores de idade, que daí a gente tinha uma governanta, que era para cuidar dessas... A gente era tudo guria, né, tudo menina. E tinha o das maiores de idade, que daí não tinha governanta, porque daí já tinham, já se, né, sabiam se cuidar de si. Isso em São Paulo. Isso em São Paulo. No primeiro mês qual que ali... era a agência na época? Agência Elite Model. Na época que eu comecei, eram duas agências fortes, né? Era a Elite aqui em Porto Alegre e a Ford. Isso. Né? Depois veio vir outras, né? L'Equipe, Mega Models, mas na época eram as duas mais fortes. E aí o meu pai chegou aí comigo para São Paulo, ele ficou um mês comigo, né, até para ver onde eu iria ficar, e porque eu nunca tinha saído de casa, como eu te disse, né, era bem aquela pirralha a guriazinha de apartamento, então eu só ficava ali com a família, nunca tinha viajado para fora. Essa minha primeira viagem para disputar o Mundial foi a primeira vez que eu voei, né? Foi a minha primeira vez. 36 horas de voo, foi overdose de voo, mas para mim tudo era uma alegria. Sem falar língua. Sem falar língua nem nada. Então foi toda a equipe da agência e o diretor da agência na época, né, normalmente viajava para o internacional só a vencedora do concurso, né? Então ia só uma menina. Só que estava tão bom o nível que ele disse, não, dessa vez eu arco do meu bolso, mas eu vou levar primeira, segunda e terceiro lugar. E foi uma ótima ideia dele, porque mesmo a gente não falando inglês, né, nem eu e nem a terceira colocada, só falava inglês a Carol Magalhães. Nós fomos para o concurso internacional e tivemos ótima... Eu fiquei lisonjeada, né, porque... Dentre 98 candidatas, ficar em 16º, primeiro concurso participando e sem falar a língua, para mim foi muito legal. E já foi uma preparação pelo que viria pela frente, que depois eu vim a disputar um outro concurso também internacional. Conta então, desse aí, daí qual foi aí o outro? Tá, não, daí voltando ali só para não sair muito fora do que tu me perguntou. Então, iniciei minha carreira de modelo aos 14 anos, já comecei a fazer bastante campanhas publicitárias na época, Rosa Chá, C&A, e o que foi muito legal, porque eu era uma criança vivendo um sonho, né? E já com grandes responsabilidades. O que não me desviou nessa época foi exatamente a base da estrutura familiar. Porque se tem tudo muito fácil, Márcio, o que eu digo se tem tudo muito fácil? Se tu não tem uma boa base, eu vi amigas, colegas passarem alguns problemas bem sérios, não só com drogas, mas como a gente tinha que ficar muito magra, ter medidas, né? Era imposto um padrão que não era, às vezes, o que a gente conseguia, né, naquele momento. Então, muitas recorriam a remédio tarja preta para não engordar, para ficar magra, utilizavam álcool, utilizavam drogas. E aí veio a se descobrir que, em algumas agências, começaram a colocar, né, psicólogos, ter todo um cuidado ali, porque teve modelos que tiveram problema com anorexia, com bulimia. Exatamente por isso, porque a gente passava longos períodos sem comer para ficar dentro daquelas medidas e eram tudo crianças, né? Então... Hoje isso não vê, né? Hoje tem modelos de qualquer padrão para qualquer diversidade, né? O mundo mudou muito em um tempo razoável. Mas desse período, o que é o teu legado? Assim, o que tu deixa para uma criança que hoje está te assistindo? Para sempre escutar, a família é a base de tudo. Mesmo que tu ganhe mais que o pai, naquela época provavelmente se olhasse o teu cachê, às vezes era mais do que uma família média, né? Sim, sim. Eu venho de uma família extremamente humilde. Então, para me manter em São Paulo, se eu não estivesse trabalhando, e aconteceu isso no início, o meu pai se desdobrava, né? E eu passei muito perrengue nesse período, mas já na sequência comecei a trabalhar, porque daí o que acontece? A agência, ela te dava um adiantamento e ia descontando conforme os trabalhos que tu ia fazendo. Ou seja, uma new face, que é como é chamado, no início, iniciante, o valor do cachê é mais baixo, né? E eles iam já descontando, ou seja, tu
praticamente, quando chegava no final do mês, achando que ia receber alguma coisa, descontava o aluguel, descontava o adiantamento, descontava tudo, né? Mas foi muito, assim, eu falo que eu venho de uma sequência aonde eu sempre fui além. Eu nunca parei, tipo, eu queria muito, era um objetivo, a minha família me ajudou, porque eu lembro isso até hoje, né? Na verdade, uma tia, porque meus pais trabalhavam e nós somos em 4 irmãos, né? Eu sou a mais velha. E aí, nunca tinha tempo, né, e também condição de eu ir numa agência. E aí eu tenho uma fada madrinha, que foi a minha tia, que disse assim, não, Elaine é minha mãe, eu vou levar a Josi porque todo mundo fala, ela é muito bonita, vamos levar numa agência, eu acho que pode ter uma carreira aí escondida e ela gosta, né? Eu sempre brincava com as amigas, eu sempre era a que pegava o microfone, era muito engraçado. Já tinha alguma coisa ali. Isso explica muita coisa. E aí a minha tia que me levou. E casualmente, nesse dia, me levando na agência, a gente tinha separado ali 3 agências que ela puxou na época, que eram as mais conhecidas. Casualmente, a diretora da agência estava, que era da Elite, né? E aí eu vinha participar do concurso. E aí, nessa trajetória, eu comecei em 1995. E aí me mudei para São Paulo, fiz carreira internacional, morei no Chile, fiz 3 temporadas no Chile, o que foi muito bacana, porque daí eu conheci uma cultura diferente. Então, me abriu muitas portas bacanas, sempre ligada, eu sempre gostei do meio da moda, de comunicação, então eu sempre estava ali rondando e querendo saber o que eu poderia fazer a mais. É só isso? O que eu posso melhorar? E eu sempre gostei das 2 coisas, eu amava desfilar, porque daí, como eu sempre tive altura, eu entrava para os 2 nichos, né? Que era passarela e comercial. E na época que eu iniciei, tinha essa diferença da modelo comercial para modelo de passarela. Para passarela, tu tinha que ser muito magra e muito alta, e para comercial não, né, poderia ser baixinha, enfim. Hoje, graças a Deus, né, mudou-se tudo isso, tu pode ser modelo, e hoje as agências elas buscam talentos, então tu pode ser alta, pode ser baixa, pode ser plus size, né? Tem para todos os tipos, até para o exótico, que hoje faz bastante sucesso, inclusive no mercado internacional. Então foi muito bacana. E aí nessa trajetória chegou um momento que eu disse assim, fui convidada pelo missólogo, assistindo, eu estava num desfile, e ele estava com a Miss Rio Grande do Sul na época. E aí ele me convidou, não gostaria de participar do Miss, e eu lembro como se fosse hoje. Eu virei, não, Evandro, eu já sou uma modelo, faço carreira internacional, acho que tem que ser outras meninas que estejam iniciando. E aquilo ficou uma pulguinha atrás da orelha ali, passou-se um tempo e ele me convidou novamente. Eu disse, por que não, né? Vamos tentar. O não eu já tenho, né? E eu já era mesmo, então eu fiz o contrário. As meninas participam de um concurso de Miss para iniciar uma carreira de modelo. Eu já era uma modelo conhecida e aí fui participar do concurso de Miss. E foi muito legal porque eu trouxe uma bagagem de moda, que até então tinha um certo preconceito do pessoal da moda, que era o meio onde eu convivia muito, com o pessoal do Miss. Eles achavam brega, cafona, que era aquela coisa over, brincos gigantes, roupas, né? Que a modelo era o quê? A modelo sempre foi, né, bem o português da palavra, até para as pessoas que estão nos ouvindo, que não escutam muito isso. Nós éramos um produto, um cabide. Então, tu tinha que ser muito magra e tu vendia todos os produtos, né, que ali cabiam dentro do... Não podia ter nada demais. E no mundo Miss já era o contrário, né? Era tudo over. Bastante maquiagem, bastante acessório, roupas extravagantes, né? E hoje desmistificou tudo isso, né? Hoje o pessoal da moda é estilista, né, de grandes concursos do Miss. Incrível que tu foi testemunho ocular de todas essas mudanças. A gente vai fazer um breve intervalo e vai voltar nessa história que é incrível porque mostra tudo que a gente não vê, né, do lado de fora. É bem bastidores. Muito legal. O Multi Entrevistas vai fazer um breve intervalo, não saia daí, já voltamos.
Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Josiane de Oliveira, comunicadora e apresentadora do Jornal da Mix e do Missão Bem-Estar. Josi, a gente já conseguiu chegar na metade, né, da história e Miss Brasil, como que é o bastidor? Então, foi o primeiro Miss Rio Grande do Sul, né? Saí, aí aceitei o tal convite, ganhei, fui representante da cidade de Esteio e ganhei o Miss Rio Grande do Sul, ganhei o Miss Brasil e fui 10º lugar no Miss Universo que ocorreu em Porto Rico. Olha, a gente tem ilustrações, tem que legal. imagens. Essa daí é do material de modelo, book Legal. fotográfico, um dos últimos. E aí eu participei, ganhei, e com isso, aí me abriu-se realmente um mercado, né? Como eu já vinha da moda e já tinha um certo conhecimento, acabei fazendo várias viagens internacionais, viajando o Brasil todo como a Miss atual e divulgando o concurso que até então recém estava voltando a ser televisionado, que foi pela Rede TV, só que a Rede TV bem no comecinho, então não eram os 27 estados, né? Ela estava recém ali com 12, né? Então muita gente não me conhecia. E não satisfeita, né? Porque sempre a gente vai querendo crescer e evoluir e ganhar dinheiro, né, Márcio? E eu disse, por que não? A primeira temporada do Big Brother eu estava viajando, eu morava no Chile. No 2 eu assisti muito pouco e aí me deu uma ideia. Vou me inscrever para participar do reality show, até para divulgar o concurso, né? E conseguir mais trabalhos e automaticamente eu estaria onde? Na TV. Então, que era uma coisa que eu sempre gostei. E aí eu me inscrevi, por incrível que pareça, que as pessoas sempre me perguntam, mas será que isso das inscrições funciona? Funciona. Porque eu não conhecia ninguém, né? Porque metade é indicado e metade é inscrição. E eu não conhecia ninguém, e aí eu criei um perfil que começou comigo em 2013 no Big Brother Brasil, que foi da Miss, porque eu fui a primeira Miss a participar do reality, sendo a Miss Brasil atual, né? Nunca nenhuma Miss Brasil atual participou do programa. Com a minha participação, teve outras que aí vieram nessa sequência, porque se criou um perfil. E foi magnífico, né? Tanto que eu participei 2 vezes. Mas a primeira, que foi a Ascensão, né? Tinha que ter uma polêmica, né, Márcio? E aí eu fui essa pessoa que já estava levantando uma bandeira lá atrás, né? Eu fui eleita Miss Brasil em 2002 para 2003 e eu era casada. E ninguém sabia disso, porque eu casei e praticamente não durou esse casamento, né? Deveria ter anulado ali, mas não foi. E o pessoal não sabia e nessa época não poderia. O que, né, hoje é de fato um absurdo, porque regras... chamado mimimi. O mimimi. Regras passadas e fui pioneira, então levantei uma bandeira que hoje aí não tem mais limite de idade, pode ser casada, pode ser mãe, porque tu tá representando o Brasil e ali não é só a tua beleza, né? Vem outros fatores e naquele ano eu cumpri com todos eles, então eu me sinto uma mulher de raça, guerreira, que nunca desistiu. Quebrou paradigma. Quebrei paradigmas. E dali para frente, né, não parei mais. Aí venho vários programas seguida, aí fiz oficina de atores na Globo, fiz alguns programas em algumas emissoras, trabalhei bastante na parte de humor, né? Então trabalhei ali com o Tom Cavalcante na Record, trabalhei no SBT, fiz programa do Gugu, inúmeros programas, né? Que até então eu só era fã. Então, quando tu começa aí e conhecer os teus ídolos, né? Trabalhei na Rede Globo, fiz os programas humorísticos quase todos, porque a gente segue um contrato ali, mas mesmo depois do meu contrato eu ainda era chamada para fazer alguns programas da casa. Então, tive a honra de poder contracenar com o Didi, Renato Aragão, com o Dedé, com o Sargento Pincel. No Zorra Total participei com o Cara Crachá, o Paulo Silvino, né? Sim. Paulo Silvino, Tom Cavalcante na Record, que fazia O Infeliz, que era uma sátira do Roberto Justus, que foi muito bacana, com Alexandre Frota. Então, conheci muita gente, participei de toda essa parte desse universo, tanto com programas humorísticos, quanto
também com programas, né, de humor mesmo, né, da parte de entrevistas. Eu brinco dizendo que eu consegui ir em quase todos os programas que eu tinha muito vontade de ir. No Jô Soares eu consegui ir em 2 vezes. Quando eu iniciei a minha carreira de modelo, com 14 anos, ele ainda trabalhava no SBT. E quando eu voltei daí, fui entrevistada como Miss Brasil, aí ele já estava na Globo. Uma pessoa fora eu brinco dizendo que para tu obter sucesso na vida e ter sempre portas abertas, humildade e reconhecimento, gratidão pelas pessoas com quem a gente trabalha, porque a gente não consegue chegar em lugar nenhum sem ajuda, né? Eu brinco de que não somos nada a partir do momento que a gente tem uma equipe, que a gente tem pessoas que se preocupam, empresário, assessoria de imprensa, é uma equipe como um todo, a gente consegue chegar mais longe, né? Sem essa ajuda é praticamente impossível. Bacana, além de uma jornada incrível, inspiradora, como que está hoje, né? Tu poderia tranquilamente escolher os teus trabalhos, porque tu sempre buscou atrás. O que esse universo da beleza, o que a questão do jornal te motiva a acordar tão cedo e compartilhar e ajudar muita gente? Eu acredito que seja exatamente porque eu amo fazer isso. E quando tu ama muito, muito algo, não é um trabalho, é paixão mesmo. Né? Eu brinco dizendo que se eu tivesse que acordar às 5 horas da manhã para fazer qualquer outra coisa, não estava legal, eu ia querer ficar dormindo. Mas acordar sabendo que tu tem um propósito de estar levando informação, entretenimento para as pessoas com qualidade, né? E é uma coisa assim, não vou dizer que foi um mar de rosas essa trajetória toda, porque não foi, eu estaria mentindo, mas a gente foca na positividade e exatamente nisso, na evolução de tudo, né? Eu sou muito grata, né? Eu recebi o convite do nosso superintendente, o Rui Irigaray, e agradecer também ao nosso presidente, Dr. Carlos Melck, que me trouxeram de volta. Eu já achei, assim, estava num estágio da minha vida que eu estava em trabalhos normais, né? Totalmente bastidores. E aí ter essa oportunidade de estar voltando para essa nova marca, esse novo programa, com essa identidade, isso mais moderno, da gente ter essa comunicação direta com o nosso público, está sendo maravilhoso. Bacana. E o futuro, né? Tu viu muito da história da TV, de grandes emissoras médias e pequenas. O que tu acha que vai acontecer com os meios de comunicação, tanto rádio, TV, como é que está isso? O que tu está projetando? Olha, Márcio, eu vejo muita inteligência artificial entrando em vários ramos, né? Inclusive bastante, né, ativo no nosso ramo. Mas eu ainda acredito muito que tem certas profissões e funções que a gente precisa do ser humano. Então, eu acho que venho para agregar, né? A gente vai aí ter muitas coisas bacanas ainda, né, que a gente espera estar presente e poder estar compartilhando isso, mas são só coisas boas e eu acredito que nunca existe substituição, né? Ninguém é vitalício em certos lugares, mas eu acho que quando a gente consegue tocar as pessoas e a gente consegue levar isso para o maior número de pessoas, mas essa coisa real, né, que a gente pode cometer um erro, mas essa coisa de bastidor, de como funciona, como é que é a nossa equipe, como é que é o dia a dia, as pessoas gostam disso, as pessoas querem mais ver isso, né? Não aquela coisa meio engessada. Então, eu acho que está mudando, né? E podendo unir isso, né, junto com a tecnologia, eu acho que é o caminho perfeito. Show. Tu foi chamada 2 vezes para o BBB, a maioria não foi, né? Conta um pouquinho como é que foi isso, por que teve esse convite. Eu tinha um colega de faculdade, né, que foi o Marcelo Dourado, que também teve nesse momento de ser rechamado, né, e acabou ganhando e tal. Como que foi esse momento lá? E principalmente para quem não conhece a casa, como que é a pressão de estar lá dentro, né? Porque o reality já está há 20 e poucos anos no ar, já se consagrou para um determinado público, mas ser a pessoa que está lá no circo, a pessoa que está lá no meio,
Não é fácil, né? Como é que foi isso? Não Duas vezes. Não é fácil mesmo, e é assim, é um reality para mostrar o teu pior jogo. É um jogo extremamente psicológico ali. Muitas pessoas acham, ai, é frescura, né? Entrou lá, começou o programa na primeira semana, eu já amo fulano, é meu melhor amigo. É porque mexe, a gente tem um confinamento ali. Normalmente o Rio Grande do Sul começa por aqui, né? E eles vão selecionando então todos os estados, os participantes, e a gente fica ali entre 15 e 20 dias isolado. A partir do momento que tu descobre que tu está participando, não pode vazar. Se vazar, tu não entra, né? Então tem aquele período até começar o programa. Isso é um hotel, tu vai para um hotel. Tu fica num hotel, Sem celular. Sem celular, sem comunicação, sem TV dentro do quarto, fica com segurança na porta, a janela tem alarme e tu não se comunica com mais ninguém até iniciar o programa. Nossa, Aí, um Covid forçado. Um Covid forçado dentro do quarto de hotel, mas ainda tem as suas regalias. Que é para saber ali se o participante realmente, né, tá tudo ok, se ele não vai surtar. E aí, a partir do 10º dia, acho que do 10º dia, aí tu tem 30 minutos de sol, então o segurança te pega, desce contigo até a área de piscina sem ninguém, e aí tu pode ficar ali 30 minutinhos e depois ele te leva no quarto e vai fazendo isso com cada participante. Então, quando começa o programa, que tu vê, é exatamente essa sensação, tipo assim, ai, graças a Deus, eu tô de novo no mundo. E aí inicia o programa. Então, assim, como que é feita essa seleção? É sempre, eles vão buscar ali metade dos participantes que são os perfis, né, que a gente já mais ou menos conhece. Então, tem o bonzinho, o malzinho, né, o sarado, o que gosta de comer, enfim. Eles vão sempre colocar o oposto. Então, metade é estudada ali, e eles vão botar o oposto do Márcio, que é para ter um programa, é um programa de audiência, né? Então, vão colocar, se tu tá solteiro, eles vão colocar alguém que tu poderia se interessar. Então, é sempre nesse meio. E foi turbulência. A primeira vez em 2003, né, foi um boom, porque recém estava se falando muito, né, em reality, e acontecia a Casa dos Artistas também. Foi nessa mesma época. Voltar em 2010, quem chamou o Dourado para voltar na 10ª edição fui eu, porque eu ganhei a prova e aí eu escolhi entre o Rafa e o Dourado. Verdade. Eu escolhi o Dourado e aí voltou eu e ele como ex-participantes, que foi a 10ª edição. Era para só fazer, a jogada do Boninho era só para trazer ex-participantes para dar um boom, e na verdade foi a edição inteira com os ex-participantes, né? Porque daí eu ajudo o Dourado naquela primeira semana que eu fui líder, eu fui anjo e saí tudo na primeira semana. E essa volta foi feita uma bancada, porque quando eu participei a primeira vez, eu fiquei muito pouco. Fiquei 4 semanas. E ficou aquele gostinho de quero mais. E eu sempre tinha comigo isso, se tiver um outro programa, que normalmente todo ex-BBB, né, ninguém sabe disso, mas todo ex-BBB, se tiver um outro, eu quero voltar. Eu sempre tinha na minha cabeça, se tiver uma outra edição, com certeza eu vou voltar. E aí eu fui, né, nessa bancada, um dos primeiros nomes que saíram, e o Boninho, não, traz ela de volta. E aí foi um dos nomes. E então, eu voltar foi um presente de Deus, assim, porque o time, a menina que ganhou foi a menina mais frágil que tu possa imaginar. Então, era por eu ter voltado. E escolher o Dourado era gaúcho, né? Gaúcho, lutador de jiu-jitsu. Na época, eu tinha um namorado que era do jiu-jitsu. E aí eu disse, não, vou trazer um gaúcho, né? Escolher o Rafa e o Dourado. Escolhi o Dourado. E aí a 10ª edição foi sobre isso, foi sobre os ex-participantes e foi maravilhoso. Foi um dos programas de maior audiência que teve o Big Brother. Que tri, essa bagagem toda hoje então está conosco aqui, tanto nas tardes, programa ao vivo, baita desafio, tanto nas manhãs da Mix. Obrigado por estar compartilhando os bastidores para inspirar mais pessoas. Se você gostou desse conteúdo, desse programa e não assistiu ao vivo, vai lá no YouTube e compartilha esse programa da Josi. Obrigado. Eu que te agradeço, Márcio. Foi um prazer e uma honra poder compartilhar contigo esses momentos. Bem legal. E a história não acaba, né? Tu segue viva e vão ter outros programas. Seguimos então, aqui na emissora. Em breve a gente vai ver se as tuas projeções confirmam, então a gente vai estar chamando sempre que possível. Pessoal, Multi Entrevistas fica por aqui hoje e até o próximo programa.